Quando falamos de Esparta, a primeira coisa que vem à mente é a imagem de guerreiros implacáveis, prontos para enfrentar qualquer inimigo. Mas Esparta era muito mais do que apenas uma máquina de guerra. Era uma sociedade única, onde tudo da educação às leis, da cultura à política, girava em torno de um ideal, a força coletiva. Para entender Esparta, é preciso voltar no tempo, às suas origens, e descobrir como essa cidade-estado se tornou um símbolo de disciplina, austeridade e poder militar. Esparta começou a tomar forma por volta do século IX a.C., na região da Lacônia, no sudeste da Grécia. Diferente de Atenas, que florescia com comércio, arte e democracia, os espartanos se isolaram e criaram um mundo à parte. O que os levou a isso? Talvez a geografia explique. Esparta estava cercada por montanhas, o que a protegia, mas também a tornava menos aberta às influências externas. E, claro, havia a questão dos zilotas, um povo conquistado que foi escravizado pelos espartanos. Para controlar essa maioria oprimida, Esparta precisou criar um sistema rígido e militarizado. A sociedade espartana foi dividida em 3 classes principais. No topo, os espartíatas, a elite guerreira. Eram os únicos cidadãos plenos, donos da terra e responsáveis pela defesa da cidade. Abaixo deles, os periecos, que eram comerciantes e artesãos livres, mas sem direitos políticos. E, no fundo, os ilotas, que trabalhavam como servos e garantiam a base econômica de Esparta. Essa estrutura permitia que os espartíatas se dedicassem exclusivamente ao treinamento militar. Mas como Esparta se tornou tão focada na guerra? Tudo começou com a chamada Reforma de Licurgo, um legislador semilendário que viveu entre os séculos IX e VIII a.C. Licurgo criou a Grande Retra, uma espécie de constituição oral que moldou Esparta para sempre. Ele eliminou a riqueza como fator de status, incentivou o uso de moedas de ferro para dificultar a corrupção e, principalmente, estruturou a Agogê, o brutal sistema de treinamento que transformava meninos em soldados. Na Agogê, os jovens espartanos eram tirados de suas famílias aos 7 anos e colocados sob a tutela do Estado. Lá, aprendiam a suportar o frio, a fome e a dor. A ideia era criar homens fortes, disciplinados e leais acima de tudo. Não havia espaço para fraqueza. Dizem que, ao saírem para a guerra, as mães espartanas diziam a seus filhos: volte com seu escudo ou sobre ele. Mas Esparta não era só guerra. Havia um forte senso de coletividade. Tudo era feito pelo bem da polis, da cidade-estado. A ideia de individualismo, tão valorizada em Atenas, era quase inexistente em Esparta. Mesmo as artes, que existiam ali de forma mais limitada, eram voltadas para exaltar os ideais militares e cívicos. Para os espartanos, a cidade-estado não era apenas um lugar para viver, era um ideal a ser defendido com sangue e suor. Tudo em Esparta girava em torno da polis. A identidade individual não tinha valor, o que importava era a coletividade. Essa lealdade inabalável ajudou Esparta a se destacar no cenário grego, mas também trouxe desafios que testariam a resistência da cidade. O nacionalismo espartano se manifestava na disciplina férrea de seus cidadãos e no desprezo por estrangeiros. Para eles, o que vinha de fora era uma ameaça à ordem estabelecida. Esparta não se interessava por conquistas culturais ou comerciais como Atenas. Em vez disso, sua prioridade era proteger sua independência e seu estilo de vida. Esse isolamento criou uma sociedade única, mas também gerou tensões com outras cidades-estado, especialmente com Atenas. A rivalidade entre Esparta e Atenas é uma das histórias mais fascinantes do mundo antigo. As duas eram opostos completos, enquanto Atenas florescia com arte, filosofia e democracia, Esparta se orgulhava de sua austeridade, disciplina militar e oligarquia. Essa diferença ideológica fez com que as duas potências se vissem com desconfiança. Para os espartanos, os atenienses eram frívolos e corruptos; para os atenienses, os espartanos eram retrógrados e autoritários. Mas antes que Esparta enfrentasse Atenas diretamente, ela teve que lidar com uma ameaça muito maior, o Império Persa. Durante as Guerras Médicas, 499 e 449 a.C., as cidades-estado gregas se uniram para enfrentar a invasão persa. Esse foi um momento raro em que Esparta e Atenas lutaram lado a lado, mostrando que, apesar de suas diferenças, eram capazes de se unir contra um inimigo comum.
O papel de Esparta nas guerras médicas foi crucial. Na lendária Batalha das Termópilas, em 480 a.C., o rei Leônidas e seus 300 espartanos ficaram para a história ao enfrentarem um exército persa infinitamente superior. Embora tenham sido derrotados, sua resistência inspirou toda a Grécia a continuar lutando. O sacrifício de Leônidas se tornou um símbolo de coragem e patriotismo, refletindo o nacionalismo espartano em sua forma mais pura. Morrer pela cidade era a maior honra que um cidadão podia alcançar. Após as guerras médicas, as diferenças entre Esparta e Atenas ficaram ainda mais evidentes. Enquanto Atenas liderava a Liga de Delos, expandindo seu poder marítimo e construindo um império, Esparta permanecia fiel à terra, focada em manter sua hegemonia no Peloponeso. Essa tensão culminaria na Guerra do Peloponeso, um conflito que marcaria o início do declínio tanto de Atenas quanto de Esparta. O nacionalismo espartano foi a força que manteve a cidade unida em tempos de crise, mas também limitou sua capacidade de se adaptar. A obsessão pela estabilidade e pela guerra fez com que Esparta negligenciasse outros aspectos da vida, como o comércio, a inovação e a diplomacia. Ainda assim, seu legado permanece vivo. Esparta não era apenas uma cidade, era uma ideia, uma força intransigente que moldou a história da Grécia Antiga. Após derrotarem juntos o poderoso Império Persa, Esparta e Atenas pareciam destinadas a um novo capítulo de glória para a Grécia. Mas essa união era apenas superficial. As diferenças entre as duas cidades-estado, que já eram profundas, tornaram-se insuportáveis. Enquanto Atenas usava sua força naval para transformar a Liga de Delos em um império dominador, Esparta, sempre fiel à tradição terrestre e conservadora, sentia que a liberdade das cidades-estado gregas estava ameaçada por essa expansão ateniense. Esse choque de ideais levou ao inevitável, a Guerra do Peloponeso de 431 a 404 a.C. Esse foi um dos conflitos mais devastadores da Grécia Antiga, e muito mais do que uma luta por território ou poder, era uma batalha ideológica. De um lado, Atenas representava a democracia, o comércio e a cultura; do outro, Esparta defendia a disciplina, o conservadorismo e a supremacia militar. A guerra, que começou com pequenas tensões e embargos econômicos, rapidamente evoluiu para um conflito de proporções épicas. Esparta entrou na guerra com sua principal força, o exército terrestre. Seus guerreiros eram praticamente invencíveis em batalhas no chão. Porém, Atenas tinha a maior frota naval da Grécia e podia atacar territórios costeiros, forçando Esparta a adotar uma estratégia defensiva no início. Esparta se aliou a Corinto e outras cidades que também temiam o poder crescente de Atenas. Mas essa guerra seria diferente de tudo que os gregos já haviam visto. Ela não seria decidida rapidamente em um campo de batalha, mas se arrastaria por quase 3 décadas, desgastando todos os lados envolvidos. Um dos momentos mais sombrios do conflito foi o impacto da peste que assolou Atenas em 430 a.C. A superlotação dentro das muralhas da cidade, resultado da estratégia do líder ateniense Péricles, causou uma tragédia. A doença matou milhares de atenienses, incluindo o próprio Péricles, o que abalou a moral da cidade e a deixou politicamente instável. Enquanto isso, Esparta continuava sua campanha, explorando a vulnerabilidade de Atenas. Esparta, apesar de sua fama de invencibilidade militar, também enfrentou dificuldades. Sua economia, baseada nos ilotas, sofreu com as constantes campanhas militares. Além disso, o prolongamento do conflito desgastava seus recursos e sua população. Para equilibrar a balança, Esparta tomou uma decisão surpreendente e pragmática, aliou-se ao antigo inimigo, o Império Persa. Em troca de ouro persa, Esparta conseguiu construir uma frota naval que rivalizasse com a de Atenas. Foi um movimento inesperado, mas crucial para a vitória espartana. A virada aconteceu na Batalha de Egospótamos, em 405 a.C., quando a frota espartana, comandada por Lisandro, derrotou de forma esmagadora os atenienses. Sem controle sobre o mar, Atenas ficou isolada e foi forçada a se render no ano seguinte. A derrota marcou o fim do Império Ateniense e o início da hegemonia espartana na Grécia. No entanto, a vitória veio a um custo altíssimo. Esparta assumiu o controle, mas não tinha o mesmo talento político e administrativo de Atenas para liderar a Grécia. Seu governo autoritário, imposto sobre as cidades-estado derrotadas, gerou descontentamento generalizado.
Além disso, o longo conflito havia enfraquecido toda a Grécia, abrindo caminho para a ascensão de novos poderes, como Tebas e, mais tarde, Macedônia. A Guerra do Peloponeso foi a grande vitória e, ao mesmo tempo, o começo do fim para Esparta. Seu nacionalismo e disciplina militar a levaram ao auge, mas também revelaram suas limitações. Esparta sabia vencer guerras, mas não sabia como construir algo duradouro a partir delas. Depois da vitória na Guerra do Peloponeso, Esparta parecia invencível. Havia derrotado Atenas, destruído seu império e assumido a hegemonia na Grécia. No entanto, essa supremacia foi mais curta do que os espartanos imaginavam. O mesmo sistema que havia transformado Esparta em uma potência militar começou a mostrar suas fraquezas. O declínio de Esparta foi resultado de uma combinação de fatores internos e externos. Internamente, sua estrutura social era profundamente rígida e não conseguia se adaptar às mudanças. A sociedade espartana dependia dos ilotas para sustentar sua economia, mas esses servos eram constantemente oprimidos e organizavam revoltas. Para manter a ordem, Esparta gastava recursos e atenção que poderiam ter sido usados para consolidar sua posição na Grécia. Outro problema era a própria elite espartana. Os espartíatas, a classe guerreira, diminuíam em número a cada geração. As rígidas regras sobre cidadania e casamento, combinadas com as constantes perdas em batalha, fizeram com que, no século IV a.C., houvesse muito menos guerreiros espartanos disponíveis para defender a cidade. Esparta não aceitava mudanças no sistema, mesmo quando isso significava sua própria sobrevivência. Externamente, Esparta enfrentava inimigos cada vez mais fortes. A arrogância com que tratava as outras cidades-estado gregas, após a Guerra do Peloponeso, gerou descontentamento. Tebas, uma cidade até então secundária, cresceu em poder e começou a desafiar Esparta diretamente. O confronto decisivo veio em 371 a.C., na Batalha de Leuctra, onde o general tebano Epaminondas liderou uma inovadora formação militar que esmagou o exército espartano. Pela primeira vez, Esparta foi derrotada em campo aberto, e sua aura de invencibilidade foi destruída. Após Leuctra, Esparta nunca se recuperou completamente. Sua influência política na Grécia desapareceu, e seu modelo militar não era mais suficiente para garantir sua sobrevivência. Com o passar dos anos, foi relegada a um papel secundário, enquanto Macedônia, sob Filipe II e Alexandre, dominava o mundo grego. Quando os romanos conquistaram a Grécia séculos depois, Esparta já era apenas uma sombra do que havia sido. O declínio de Esparta é uma história de resistência ao tempo. Foi uma cidade que construiu sua glória sobre a força e a disciplina, mas que não soube se adaptar a novas realidades. No entanto, seu legado permanece vivo. Esparta nos lembra do poder do sacrifício coletivo, da disciplina e do foco. Suas histórias de coragem, como a de Leônidas e os 300 nas Termópilas, continuam a inspirar gerações. Esparta não foi eterna, mas seus valores ecoam até hoje como um exemplo, e também um alerta, de que toda grandeza tem seu preço. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!